Agenda Cultural. Jarbas é filiado ao mesmo partido de Temer, o MDB. Jarbas votou para afastar Dilma. Jarbas é contra o Bolsa Família e disse na Veja que o Bolsa Família é o maior programa de compra de votos do mundo. Blog do Jamildo. Jarbas diz que será uma cena bonita ver Lula sendo preso na Lava Jato. Jarbas junto com o PT de Humberto. Vale tudo pelo voto? Coligação Pernambuco vai mudar. Olá, povo, olá, pessoas. Neste sábado, no Interdependente Música e Conhecimento, o tema vai ser Rock na Bahia. Entrevista com Fábio Cascadura, da banda Cascadura. E ainda sons do Dead Billys, Dois Sapos e Meios, Pitty e Úteros em Fúria. É neste sábado, às 18 horas, na Universitária, a nossa rádio pública. Quando um governante não tá pronto, a saúde fica assim. Postos que não funcionam. Filas e descaso. Quando tá pronto, é assim. Geraldo ampliou a rede Hebe Camargo de combate ao câncer. Hoje, 7 de cada 10 pacientes realizam o tratamento perto de casa, junto da família. Geraldo Alckmin. Cadeira de presidente não é lugar para se aprender a governar. Governei São Paulo por 4 vezes. Estou pronto para levar mais saúde para mais brasileiros. Geraldo Alckmin. Pronto. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que, como você já sabe, tem 1 hora de duração e continua sendo reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Nessa primeira veiculação, nosso programa é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais enviando perguntas e comentários. Eu começo o programa lembrando que hoje estava prevista a conversa com a candidata do PCO, Ana Patrícia Alves, como parte da série de entrevistas que o Fora da Curva vem realizando com candidatos e candidatas ao governo do Estado. Mas depois da confirmação de presença, a candidata procurou nossa equipe propondo uma mudança de data em função de um conflito de agenda. A entrevista com Ana Patrícia Alves foi reagendada para esta segunda-feira, dia 17, data em que, por sorteio, estava marcada a entrevista com o candidato do PTB, Armando Monteiro, mas a assessoria dele informou a indisponibilidade de agenda. Amanhã, o Fora da Curva entrevista a candidata do PSOL, Dani Portela. E no programa de hoje, vamos tratar novamente da interferência do Judiciário na eleição. Nessa terça-feira, o PT anunciou a substituição de Lula por Haddad como candidato à presidência da República. Até o momento em que seu nome aparecia como candidato, Lula liderava todas as pesquisas de intenção de voto. Então, a questão crucial dessas eleições é: para onde vão os votos de Lula? Uma pesquisa CUT Vox Populi, divulgada hoje, confirma o poder de transferência de votos de Lula. Quando apresentado como candidato do ex-presidente, Fernando Haddad alcança 22% das intenções de voto. O Vox Populi entrevistou 2.000 pessoas em 121 municípios entre 7 e 11 de setembro. O Instituto associou Haddad diretamente a Lula no questionário, diferentemente do que vem fazendo outras pesquisas. Entretanto, decisões do Tribunal Superior Eleitoral sobre o uso da imagem do ex-presidente têm dificultado essa associação entre Lula e Haddad na propaganda eleitoral. A semana passada, o ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão, proibiu a veiculação de uma propaganda eleitoral do PT em que pessoas aparecem usando máscaras com o rosto do ex-presidente e dizem: "Eu sou Lula". No vídeo, o agora candidato do PT, Fernando Haddad, diz o seguinte: "Não adianta impedir que Lula ande o país porque somos milhões de Lula". Para proibir o vídeo, o ministro do TSE alegou que a propaganda induziu o eleitor a pensar que o candidato do PT à presidência é Lula, que teve a candidatura barrada pelo tribunal com base na lei da ficha limpa. No começo dessa semana, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do pedido de registro da candidatura de Lula no TSE, publicou outra decisão proibindo o PT de apontar Lula como candidato à presidência. No despacho, o ministro Barroso ameaça suspender a propaganda eleitoral do partido em caso de descumprimento da decisão e autoriza juízes auxiliares competentes a apreciar novas reclamações.
E antes mesmo da decisão do ministro Barroso, já tinha juiz auxiliar proibindo o uso da imagem e da voz do ex-presidente Lula nas campanhas estaduais do PT. Foi o caso da Bahia, onde a juíza Carmen Lúcia Pinheiro proibiu o candidato do PT ao governo do estado de usar a imagem de Lula a pretexto de não confundir o eleitor. Nesse contexto, o Fora da Curva de hoje pergunta: está havendo censura na campanha eleitoral? Para discutir esse tema, nós convidamos Roberto Campos Gouveia Filho, professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Processual e diretor do Instituto Pernambucano de Direito Eleitoral. Seja bem-vindo outra vez, Roberto. Muito bom dia a todos. Imenso prazer estar aqui novamente neste programa tão abalizado. Cumprimentar aqui a professora Luciana Grassano, que engrandece sobremaneira o programa, e estamos aí à disposição para tratar dessas questões eleitorais, notadamente referentes ao ainda registro de candidatura e a propaganda em torno do ex-presidente Lula. Muito obrigada. Também convidamos Luciana Grassano, professora de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, Eduarda. Bom dia para você, bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui mais uma vez. Então, a gente pode conversar com você, Roberto, perguntando como é que você avalia essas decisões dos ministros do TSE em relação ao uso da imagem de Lula. Antes de tudo é preciso esclarecer o seguinte: o registro de candidatura do ex-presidente Lula foi indeferido, como se sabe. As vias recursais, tanto na esfera penal, um recurso extraordinário para o STF da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e na esfera eleitoral um outro recurso extraordinário agora da decisão do TSE de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Essas vias, se não esgotaram-se, diminuíram muito sua força, né? As tentativas foram feitas, a última decisão impactante saiu antes de ontem, da lavra do ministro Celso de Mello, ainda antes do término do prazo de substituição. Ele fez questão de frisar que deu a decisão antes do término do prazo, para, em tese, não gerar nenhum prejuízo, e não aceitou o pedido de efeito suspensivo formulado, esse efeito suspensivo com base na lei de inelegibilidade, artigo 26C. Ele, além de tudo, enfrentou a questão da decisão do Comitê da Organização das Nações Unidas, Comitê de Direitos Humanos. Então, essas vias de tentativa do registro de candidatura do ex-presidente Lula estão bastante reduzidas, e eu até creio que a coligação capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores não vai mais politicamente arriscar e requerer outro pedido, e com isso fazer uma substituição da substituição, já que essa substituição pelo ex-prefeito Fernando Haddad na última terça-feira, dia 11, foi uma substituição dentro do prazo fixado e uma substituição para garantir o direito à substituição. Em tese, seria possível ainda falar de uma decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal que possibilitasse ao ex-presidente Lula disputar as eleições, e com isso o Partido dos Trabalhadores abriria mão da candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad em troca do ex-presidente Lula. Mas eu creio que politicamente isso não há de ocorrer, e a professora Luciana Grassano aqui está para falar com muito mais respaldo sobre isso. Então, diante desse fato, o que é que nós temos? O ex-presidente Lula não é candidato. Não sendo candidato, por óbvio, ele não pode se apresentar como candidato. A legislação eleitoral diz o seguinte, que o horário político, notadamente o guia, ele é reservado em 75% para os candidatos. Seja o candidato ao cargo titular, presidente, no caso, seja ao cargo substituto, vice. 75% tem de ser gastos com isso. Os outros 25% podem ser utilizados para apoiadores. Então, o ex-presidente Lula pode funcionar como apoiador. E o fato de ele estar encarcerado em regime de cumprimento provisório de pena não é impeditivo disso.
mesmo que fosse um cumprimento definitivo de pena. Não é impeditivo. Pode acontecer um óbice de ordem prática de não se ter acesso a ele em determinado momento. Como é que está acontecendo, né? Até porque não compete à Justiça Eleitoral analisar essa matéria. Nem compete à Justiça Eleitoral, nem mesmo ao TSE, determinar ao juízo da execução penal que permita isso. Isso tem que ser feito na esfera da execução penal. Mas, deixando claro, o fato de ele estar preso não é impeditivo. O fato de alguém estar preso não tira dele a liberdade de expressão. Porque essa questão do apoio eleitoral é um corolário, uma decorrência direta e óbvia, natural, da liberdade de expressão. Eu queria só fazer uma correção aqui na fala de Roberto. Na verdade, eu não estou aqui como representante de nenhuma de nenhum partido político, até porque eu não tenho, na verdade, nenhuma relação com partido político. Eu estou aqui como professora de Direito, assim como você. E, na verdade, as táticas, na verdade, políticas que porventura existam, eu acho que ficou muito comprovado até pelo próprio desdobramento desse processo todo, que o ex-presidente Lula tentou realmente de todas as formas, né, juridicamente conseguir uma decisão favorável e que, na verdade, ele nunca teve êxito. Então, até como você, como advogado, eu acredito que você Roberto, realmente a gente não tem que dar murro em ponta de faca, né? Então, eu acho que isso daí passa também, acima de tudo, sobre uma análise jurídica, né, de se vale a pena realmente. Além de tudo, uma questão política que aí qualquer um de nós podemos avaliar. Claro. Né? Se já tem um candidato, na verdade, lançado, substituído, né? Se as eleições elas vão acontecer daqui a pouco mais de 3 semanas, né? Eu acho que qualquer um de nós, independentemente de questão de filiação partidária, pode fazer um cálculo político e ver que é inviável realmente uma substituição dessa. Até porque essa separação entre judiciário e política já foi para o espaço no Brasil há um tempo, né? Eu não pretendi dizer que a professora Luciana Graça, me desculpe se sou dessa forma. O que eu quis dizer é que até por conhecimento da matéria mesmo, a professora teria muito mais respaldo, não como representante do partido ou o que seja, mas por conhecimento como estudiosa, de algum modo, do tema. Não foi no sentido de imputar a ligação partidária ou o que seja. Enfim, então ele pode funcionar como apoiador dentro desses 25%. Eu, particularmente, até isso estava sendo colocado aqui antes pela professora Luciana Graçando, eu sou muito refratário a essa ideia da justiça como um todo e da justiça eleitoral, mais especificamente, tutelar o cidadão, no caso, tutelar o eleitor. Essa coisa de induzir, né? Eu estou a determinar tal decisão porque está a induzir o eleitor. É como se tratasse o eleitor como um débil mental. Exato. Alguém sem o discernimento pleno de sua consciência política e o que seja. Isso é muito complicado, né? É uma linha muito tênue. O juiz arvora para si próprio a condição de um ente acima de todos, que pode entrar na mente das pessoas e dizer ele está sendo induzido ou não está sendo induzido. O apoio na eleição, repito, é uma decorrência da liberdade de expressão garantida constitucionalmente. A legislação eleitoral, mais especificamente, reserva 25%, que é um tempo bastante considerável, notadamente numa campanha ampla como a campanha do Partido dos Trabalhadores, para que alguém ou alguns façam apoio. O problema é a margem de liberdade que os juízes estão se arvorando no sentido da interpretação da lei, né? A justiça deixou de lado os atos e passou a tutelar a opinião. Inclusive, acima de tudo, a de Lula, né? Que hoje em dia, além de perseguido, ele é proibido, né? Eu acho que nessa questão toda, um ponto essencial, viu, Eduarda, que a gente precisa esclarecer é que tem também, além disso, a figura da Carolina Lebos, né? A juíza responsável da execução penal, né? Que proíbe, na verdade, Lula de dar qualquer tipo de entrevista, de ser gravada qualquer tipo de fala de Lula, se associando, na verdade, ao candidato Haddad como seu candidato, como seu representante. Então, é uma eleição que a gente vê que a justiça, numa tentativa de orientar, na verdade, a sociedade, ela a desorienta, porque, na verdade, o papel da justiça não é orientar a sociedade. É a postura autoritária, né? Exatamente. O papel da justiça é outro, né?
Então, ela desorienta. Veja, eu anotei aqui alguns dados. Se vocês tiveram acesso, a última pesquisa da Datafolha tem uma pergunta que é a seguinte: qual candidato? Isso antes do Haddad ser, na verdade, oficializado, né? Hoje a gente já vê que o nome do Haddad já é associado nos quesitos das pesquisas a Lula, né? Na pesquisa da Datafolha, pergunta assim: qual candidato, na sua opinião, o ex-presidente Lula irá apoiar? Apenas 39% dos eleitores ouvidos diante da pergunta respondiam que era Fernando Haddad. Então, o eleitorado não está sabendo, não está informado. Essa desinformação, ela é muito ruim para a democracia. Entende? Porque as pessoas, elas têm o direito, na verdade, de serem informadas, de saberem qual é o candidato, na verdade, que o seu candidato, que não pôde, na verdade, participar do pleito eleitoral, apoia. Entende? Então, eu considero isso muito sério. Ninguém está aqui procurando a conversão dos eleitores. Está procurando, na verdade, que esses eleitores sejam informados. Sim. E parece que existe uma tentativa realmente, diante desse contexto todo, né, de proibir, na verdade, essa informação. Não proibir, mas assim, torná-la muito difícil, de muito difícil acesso. Eu até coloquei aqui, anotei uma parte da decisão do Roberto Barroso. Ele diz o seguinte: quando ele, na verdade, ele decide sobre Lula não poder ser candidato, efetivamente, nessa última decisão dele. Ele diz que, vai além e ameaça tirar do ar a propaganda da coligação do PT, onde se observe recalcitrância sistêmica e generalizada de um candidato inelegível, sem o abrigo do 16A, de se fazer presente das mais variadas e insistentes formas na propaganda eleitoral paga pelo contribuinte em expediente que se presta a desorientar o eleitorado quanto àquilo que já decidido pela Justiça Eleitoral. Então, o pretexto é como se o PT estivesse insistindo em apresentar um candidato que já foi impugnado. Exatamente. E outra coisa, quais são essas variadas e insistentes formas? Qual que recalcitrância sistêmica? Veja que abre um leque realmente muito, muito abrangente aí. Pode entrar muita coisa numa fala tão ambígua, tão subjetiva dessa. Como, por exemplo, a decisão do ministro Salomão de impedir aquela peça publicitária em que Haddad usava a máscara de Lula, assim como várias pessoas, né, usavam a máscara de Lula dizendo: eu sou Lula. Reiterando um pouco a ideia que Lula, a própria formulação de Lula, antes de ser preso, que disse: não adianta me prender porque eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia. Quer dizer, na verdade é um argumento válido, não? Eleitoralmente falando. Por que isso pode ser julgado como sendo ainda a insistência em apresentar Lula como candidato? Mais uma vez, entra nesse aspecto de querer tutelar o eleitor. E isso me parece que é típico caso de apoio, né? O que poderia acontecer, que obviamente não é o caso, é alguém usar outro ou outrem sem que ele autorize. Isso já aconteceu muito. Não, e aconteceu. Né? E me diga uma coisa: Jarbas Vasconcelos se associou a Lula quando fez a imagem do L. Meirelles entrou com um pedido judicial justamente para poder se associar à imagem de Lula. Nenhum dos dois, na verdade, são candidatos de Lula. Sim. E foi indeferido o candidato de Lula, que ele já declarou, que todo mundo já sabe, é o Haddad. E ele não pode associar a imagem dele, não pode se associar como apoiador de Haddad. Sim. É uma coisa, acima de tudo, é contraditória, entende, Eduardo? No caso do apoio, tem que ser uma coisa pessoal. O apoiador tem que ter a livre e espontânea vontade de fazê-lo. Mas foi indeferido o pedido do PT, né? O PT pediu para que Meirelles parasse, fosse proibido de usar a imagem de Lula, e esse pedido não foi aceito pela Justiça. Não foi aceito. Isso não pode ser do partido em si, porque é a pessoa. O apoiador é a pessoa, não é mais o partido propriamente. Aí não se conta o fato de Lula ser a figura histórica do Partido dos Trabalhadores, presidente de honra, ex-presidente, enfim, líder máximo. Que conta-se a pessoa que está apoiando. Se a pessoa é de livre e espontânea vontade, quer apoiar, inclusive apoiar mais de um, não há problema nisso, né? A Justiça Eleitoral não tem que interferir nisso. Era muito comum aqui no interior, antigamente, quando o ex-presidente estava como presidente, de os dois candidatos a prefeito da cidade, às vezes de partidos até bem mais à direita, utilizassem a imagem dele
como apoiador. Porque eles se diziam eleitores de Lula. E ele teria que permitir isso. E ele, em tese, teria que permitir, né? Se ele não veda, não é o partido que tem que interferir. Tá doendo que isso pode se resolver numa instância partidária, mas o apoio é da pessoa que está a apoiar. Na propaganda de rádio, Meirelles chega a dizer que nós fizemos o ProUni, o Bolsa Família e que mais, meu Deus? É tanta coisa que aí entraria na esfera de uma notícia falsa, né? Está sendo chamado de fake news. Inclusive o Ministério Público pediu, na verdade, que não houvesse associação, né? Não foi deferida pelo Roberto Barroso, mas o pedido do Ministério Público foi que não houvesse a associação do Lula com, na verdade, o Haddad. Eu tenho até aqui, que aliás é isso que eu gostaria também que vocês comentassem. E é um absurdo máximo, né? O pedido do Ministério Público... O Roberto Barroso, ele disse que o Lula não pode ser apresentado como candidato, nem pode apoiar ninguém como candidato, né? Sim. Mas o pedido, na verdade, do Ministério Público era muito mais abrangente. Pedia para que fosse proibida a associação do nome Fernando Haddad ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva em expressões como vice do Lula, Lula Haddad, estamos com Lula, vamos com Lula e, abre aspas, qualquer outro jogo de palavras publicitariamente voltados a alimentar a ideia de continuidade da candidatura indeferida, de modo a que não se configure propaganda eleitoral enganosa, fecha aspas. Aí tem um dado objetivo. O único dado objetivo que pode se extrair disso é o seguinte: o ex-presidente não pode se apresentar como candidato. É o único ponto objetivamente mensurável. Então, tudo que decorrer daí, tudo bem. Por exemplo, eu sou o vice dele. Sim. Não, ser vice dele está na condição de ele ser o candidato titular e eu o vice. Claro. Aí não. No mais, é apoio. É apoio. Estamos com Lula, por exemplo, é uma expressão de apoio. Lula está comigo. Né? Eu acho importante. Lula está comigo, né? Muito mais do que eu estou com o Lula. E Lula está comigo. Não tem problema nisso. Ô Roberto, eu acho até importante a gente fazer o registro, eu até falava com a Eduarda um pouco antes disso, essa questão mesmo está tomando proporções muito sérias aqui no Brasil, não apenas em questões relacionadas à política, que é a que está mais, né, em discussão agora até por conta do período eleitoral, mas o Ministério Público, que eu admiro bastante, eu tenho grandes amigos que são grandes membros do Ministério Público, que têm feito trabalhos excelentes pela sociedade, mas que está existindo um viés autoritário muito forte nesse poder, né? A gente viu recentemente o caso do Ministério Público relacionado a preocupado em punir o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Não sei se você acompanhou isso, Roberto. Pela imprensa, mas acompanhei. A comunidade acadêmica colocou uma faixa, na verdade, em apoio, né, ao reitor e sugeriu uma ideia aí de que estava se praticando um crime de injúria contra a delegada da Polícia Federal que estava conduzindo as investigações. Isso foi terrível, né? Veja que está realmente muito difícil, porque as pessoas estão deixando de poder ter opinião e manifestar publicamente essa opinião. Então, esse caso foi muito evidente, né? Então, ainda bem que não surtiu efeito, que o Judiciário vetou esse encaminhamento autoritário do Ministério Público. Mas só o fato do Ministério Público fazê-lo... Mas só o fato do Ministério Público achar que tem o direito de fazê-lo e identificar isso como um crime, uma manifestação livre de opinião, como crime de injúria, é muito preocupante. Então a gente vê já que é um autoritarismo, na verdade, que está se alastrando para outros campos da vida civil, inclusive. E outra coisa, que não é o caso, mas mesmo que a pessoa seja verdadeiramente um criminoso, ou que seja, ninguém é impedido de ser amigo, ou que seja, ou de apoiar um criminoso, de dizer que é a favor dele, ou que... Isso não é apologia ao crime propriamente, é a pessoa, é um apoio pessoal, né? Eu estou ali naquele momento a dar apoio pessoal a alguém que eu entendo que deve ser apoiado por mim. Mas não tem instrumento de controle, né? Controle externo do Ministério Público, por exemplo. O que existe é o Conselho Nacional do Ministério Público, que foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que não é propriamente um controle externo, embora tenha membros de fora da estrutura do Ministério Público. Então a pessoa pode fazer isso, fazer um pedido completamente
sem justificação legal, pode e não haver acontece uma nada. correção, pode haver algum tipo de processo junto à própria corregedoria, e depois né? ao Conselho, que é ao Conselho Nacional. Nesse contexto que a gente está vivendo, por exemplo, isso é muito improvável. E depois, na verdade, que a honra das pessoas, né, que a própria paz das pessoas, ela é tão violentada, né, até por uma ação dessa de poder, porque o Ministério Público tem uma ação de poder, né? A reparação, ela nunca é suficiente, então, entende, Eduardo? Então, o ideal é que a gente tenha os poderes, na verdade, concentrados dentro das suas margens de atuação e tendo os direitos e garantias fundamentais como norte de sua atuação, que é o que o que preocupa, porque nós não estamos vendo isso aqui no nosso país. Pois é, eu fico pensando, né? Se a transferência de votos de Lula para Haddad interessa apenas a Haddad e a nenhum outro candidato, em que medida essa atuação do Ministério Público não pode ser considerada partidária? É uma posição, na verdade, não sei se a gente pode considerar como uma atuação partidária, mas é uma atuação contrária, na verdade, à participação de qualquer forma de Lula do pleito eleitoral, né? A gente, nós devemos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos para ver como essa decisão do Barroso ela vai se colocar na condição de Lula agora como apoiador, né? Como apoiador. Realmente vai depender, eu acho que aí, na verdade, como a gente está vendo, para mim é muito evidente isso, eu não sei se o Roberto concorda, mas assim, eu digo isso como professora de Direito, porque eu já disse algumas vezes aqui que a lei foi atropelada, a Constituição foi atropelada no caso desse processo de Lula, e eu não estou dizendo sozinha, inclusive o próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU diz também, e deferiu ordem, na verdade, que o mantivesse como candidato. Esses atropelos todos, eles estão ferindo de morte os direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição, né? E a gente está numa situação de insegurança jurídica permanente, a gente não sabe como vai se comportar, na verdade, esse pleito. A meu ver, um dos pleitos eleitorais mais acirrados, imprevisíveis, né? Nós tivemos recentemente também a facada, né, do candidato Bolsonaro, né? Esse desaparecimento, essa proibição de Lula no cenário, que, por incrível que pareça, só faz com que ele apareça mais e mais e mais na eleição, né? Lula é o silenciado que mais aparece na eleição, todo mundo quer ter a imagem de Lula, a voz de Lula associada à sua candidatura, né? Então é uma eleição realmente que preocupa, né? Até pela margem mesmo de radicalização que a gente está vendo. Eu queria que vocês avaliassem. Um ponto fundamental na questão jurídica da propaganda eleitoral é o problema da censura prévia. O direito eleitoral, ele tem esse fator a mais por ser decorrente da liberdade de expressão, que é a vedação à censura prévia. Ou seja, significa que eu não posso, pura e simplesmente, entendendo que aquilo ali é uma prática ilícita, impedir que alguém fale, impedir que alguém se expresse. Esse é um ponto que precisa ser trabalhado. Se você observar o ministro Luiz Roberto Barroso, quando recebendo as representações feitas à propaganda eleitoral do Partido dos Trabalhadores, ele deixou a entender que poderia tirar do ar. Quer dizer, esse poder tirar do ar já é, de algum modo, rompendo com essa questão da censura prévia. Quer dizer, estou dizendo, eu estou vendo, entre aspas, uma prática reiterada de uma conduta eleitoral ilícita e uma conduta eleitoral em propaganda, e daqui para frente eu posso, inclusive, impedir que continue. E o que é mais engraçado, Roberto, é que ele diz que porque quem paga esse horário eleitoral é a população, né? A população que ele não quer que seja informada sobre uma candidatura nova, na verdade, que representa a vontade de quantos por cento do eleitorado? 30% pelo menos, né? Exato, entende? É surpreendente esse quadro, é muito surpreendente esse quadro. É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no país que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h28. A injustiça não vai parar o sonho, a nossa estrela brilha em cada olhar. Lula mostrou o caminho da verdade, é Haddad pra fazer aquele Brasil voltar. Eu sou o Fernando Haddad, vamos trazer o Brasil de Lula de volta, vamos fazer o Brasil feliz de novo. Vem com Haddad, vem com Lula, voto 13, vive o povo, é o Brasil feliz de novo. Haddad presidente. É 13, é 13, é 13. Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS. Olá povo, olá pessoas. Neste sábado no Interdependente Música e Conhecimento, o tema vai ser Rock na Bahia. Entrevista com Fábio Cascadura, da banda Cascadura, e ainda sons do Dead Billys, Dois Sapos e Meios, Pitty e Úteros em Fúria. É neste sábado às 18 horas na Universitária, a nossa rádio pública. Nos últimos anos, o deputado federal Eduardo da Fonte destinou mais de 60 milhões de reais para a saúde em Pernambuco, beneficiando o Hospital do Câncer, Maria Lucinda, IMIP, Fundação Altino Ventura e o Hospital do Tricentenário. Um trabalho voltado para melhorar a saúde do povo pernambucano. Precisava de mais político igual a ele, Eduardo da Fonte. E amanhã a gente vai se ver. Eduardo da Fonte, com a força do povo, 1111. Coligação Pernambuco em primeiro lugar. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora eu vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, PSC, PPS, DEM, PSDB. Na defesa da família, na defesa da moral. É André Ferreira, o nosso federal. É 2020, é 2020. O nosso federal é 2020, é 2020, é 2020. André Ferreira é 2020, é 2020, é 2020. André Ferreira é 2020. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Romero Ferro. Eu só queria te dizer que eu estava assim. 10 horas, Banda Radiolaria. Jarras e frutas na mesa, natureza morta jaz. Fills my heart with deception. E às 11 horas, Dona Missal. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Armando é o único com autoridade para enfrentar o problema da violência. Nós vamos restaurar a autoridade em Pernambuco. A autoridade é não ter medo dos problemas. Eu não estou fazendo promessa, eu estou dando um aviso. Os bandidos não terão vida fácil, mas a autoridade restaurada com respeito aos limites da lei. Pernambuco quer mudar. Coligação Pernambuco vai mudar.
Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje o cenário da disputa eleitoral para a presidência da República, a eleição mais judicializada da história recente do Brasil. Nós estamos aqui no estúdio com Roberto Campos Gouveia Filho, professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco e diretor do Instituto Pernambucano de Direito Eleitoral. Também com a gente está Luciana Graçano, professora de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. E antes de voltar ao tema de hoje, vamos ouvir a coluna Truco Eleições 2018. O Truco é um projeto de checagem de fatos que tem como objetivo verificar se as informações que os candidatos ao governo do Estado que os candidatos ao governo do Estado divulgam são verídicas ou não. O Fora da Curva, junto com a Marco Zero, está trazendo essa checagem de fatos para o rádio com uma coluna diária que você escuta agora. Seu candidato está falando a verdade? O projeto Truco Eleições 2018 checou as informações. Aqui é Raíssa Ebrahim, da Marco Zero Conteúdo. O uso de motocicletas ajudou nos últimos anos a resolver muito problema de deslocamento, tanto nas regiões metropolitanas como no interior, mas gerou um fator bastante preocupante, que foi o crescimento do número de acidentes e, consequentemente, o impacto econômico nos gastos com saúde. O candidato Júlio Lossi, da Rede, que é médico de formação, já abordou esse assunto pelo menos 2 vezes durante a campanha, em sabatina na Rádio Folha e em entrevista na TV Jornal. Mas ao falar de quanto Pernambuco gasta anualmente com acidentes de moto, Lócio deu uma exagerada nos números, além de se referir ao ano de 2017, quando na verdade o dado mais recente é de 2016. O Estado desembolsou aproximadamente 925 milhões de reais. Esse valor já está corrigido pelo IPCA. É menos do que 1 bilhão apontado pelo candidato da Rede. Por isso o selo atribuído a ele pelo truco foi exagerado. Esse cálculo é feito multiplicando a quantidade de acidentes de moto, repassada pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo custo de cada tipo de acidente, baseado no estudo do IPEA. A assessoria de imprensa de Lócio contestou o selo exagerado por acreditar que a variação em percentual do que foi anunciado difere pouco do que de fato é aplicado. E, em paralelo, o candidato reforçou que esse valor, tanto o anunciado pelo governo quanto o que ele tem declarado, é muito maior por se tratar de uma ordem de grandeza. Para saber mais, acesse o site marcozero.org. Lá você confere todas as checagens feitas em Pernambuco até agora. Truco Eleições 2018. Projeto de checagem da Agência Pública e da Marco Zero Conteúdo em parceria com o programa Fora da Curva. E o candidato Júlio Lócio, da Rede, foi entrevistado ontem pelo programa Fora da Curva como parte de uma série de entrevistas que estamos realizando com os candidatos e candidatas ao governo do Estado. Se você perdeu, pode acessar o programa em nossa página no Facebook ou em nosso canal no YouTube. Agora vamos retomar a conversa com nossos convidados. Roberto, eu queria que você avaliasse especificamente o ponto do despacho do ministro Barroso, em que ele diz que, abre aspas, a implementação da decisão, em caso de novo descumprimento, poderá ser efetivada diretamente pelos juízes auxiliares competentes para apreciar as reclamações. Então, a quem caberia suspender a propaganda do PT, caso isso venha a acontecer? Primeiramente, tem que se entender o seguinte: no acórdão do indeferimento do pedido de registro de candidatura do ex-presidente Lula, foi fixado o seguinte: a não aplicação do artigo 16A, o caso 16A, da Lei de Eleições, Lei 9.504/97, que para mim foi a maior violência cometida, foi afastar a incidência desse dispositivo. Inclusive isso foi questionado no STF perante o ministro Celso de Mello, e ele de algum modo enfrentou essa questão na decisão que tomou terça-feira. E em decorrência disso, impedir que o postulante à candidatura, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparecesse como candidato no guia. Então, inicialmente, os pedidos foram dirigidos ao ex-ministro Luiz Roberto Barroso como relator do acórdão, como se fosse um cumprimento daquela decisão, como se aquela decisão estivesse sendo descumprida, e aí eu dirijo um pedido ao próprio juízo da decisão, ele é o relator que concentra o poder nele, para dar cumprimento. Após isso, passam a ser fatos novos. E esses fatos novos referentes à propaganda eleitoral têm de ser decididos como e por quem. No caso da propaganda presidencial,
Toda ela é perante o TSE, até porque toda a campanha presidencial desenvolve perante o Tribunal Superior Eleitoral, num órgão próprio, criado exclusivamente, composto por ministros substitutos, porque o Tribunal Superior Eleitoral ele é composto de 7 titulares, 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 juristas que são advogados, e 7 substitutos da mesma forma, 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 juristas advogados. E existe um órgão próprio que analisa a questão da propaganda eleitoral e recebe as representações eleitorais na propaganda. E é esse órgão que a partir de agora está decidindo, a partir de agora não, já a partir de algum tempo, inclusive teve uma decisão aí que fixou multa de 500 mil, né, pela apresentação do ex-presidente Lula como candidato ou o que seja, é ele que decide. Só que o despacho do ministro Roberto Barroso, ele é um pouco mais amplo. Ele utiliza o termo juízes, como bem frisou a professora Luciana Graçano, dando a ideia, denotando o quê? A título do que a gente chama em direito de obter dictum, ou seja, um dizer de passagem, uma espécie de conselho, de recado, do que seja, aos demais juízos eleitorais do país. E aí entendam, juízos dos tribunais regionais eleitorais de cada estado. Competirá analisar as representações, por óbvio, referentes às candidaturas em nível estadual. Então, o caso da Bahia, que é um caso muito contundente, em que o governador candidato à reeleição, Rui Pimenta, salvo me engano, utiliza a imagem do ex-presidente Lula por um motivo óbvio, né? O PT já está lá no poder, vai para a o quarto mandato seria o caso. E sequer ele precisa disso, porque a aprovação dele é muito alta, né? Tende a decidir facilmente a decisão no primeiro turno. Mas, obviamente, eu vou me agregar a minha imagem a de quem me apoia e de quem tem força e de quem tem respaldo perante a população, perante os cidadãos, perante os eleitores. Então, pura e simplesmente dizer que o governador e candidato à reeleição, Rui Pimenta, não pode aparecer ao lado do ex-presidente Lula em propaganda. Rui Costa, o Pimenta do PCO. Rui Costa, exatamente, por isso que eu pergunto, salvo me engano. O governador Rui Costa não pode dizer que Lula o apoia, porque muito mais importante, eu estou com Lula, Lula está comigo, né? Lula me apoia. Como é que Lula poderia ser confundido com um candidato nesse caso, né? Não tem sentido. Lula seria candidato ao governo da Bahia? Na verdade, o que a gente não sabe que vai acontecer é o nível de proibição que vai atingir essa proibição a Lula, né? O que a gente vai identificar nos próximos dias é exatamente isso, né? A gente já sabe que Lula não pode ser candidato, ele já foi substituído, mas até que ponto essa proibição, né, esse silenciamento que foi imposto a Lula, ele vai atingir também a imagem dele na abrangência tanto nas eleições para presidente como nas eleições, na verdade, estaduais, tanto para governador e deputados também. Eu acho que a sinalização do ministro Salomão de proibir o uso da máscara e a frase "eu sou Lula" é uma sinalização muito ruim nesse sentido. Cerceadora, a meu ver, da liberdade de expressão. Muito sério mesmo, até porque a gente sabe que quando se faz pesquisa aqui no Brasil e se pergunta se os eleitores votariam no candidato de Lula, a gente tem uma posição de 39% dizendo que sim. Agora, o problema é que esses eleitores, eles precisam ser informados de quem é esse candidato. Então, se você impede, na verdade, que essa informação chegue ao eleitorado, a meu ver, é uma desinformação e contribui, na verdade, muito para a fragilização do nosso processo eleitoral e democrático, né? Porque os eleitores, eles não vão poder manifestar nas urnas a sua escolha por um projeto político. Pois é, isso é muito grave, inclusive porque correm boatos, as pessoas estão sendo desinformadas a respeito de que o voto nulo poderia trazer Lula de volta às eleições, né? Que se todo mundo votar nulo, que se a maioria for nula e as eleições forem impugnadas, Lula poderia ter chance de se tornar candidato. Então essa informação ela é estratégica. Isso tudo, Eduardo, momento. É muito grave, até pelo clima de ameaça que a gente está vivendo, né? O próprio Mourão, né, já deu declarações dizendo que ameaçando realmente até um resultado eleitoral, né? Foi o Mourão, né, que disse isso. Foi. Então, assim, mesmo que exista um resultado eleitoral, dependendo desse resultado, pode ser que, se isso não for o melhor realmente, né, colocar um candidato que seja um criminoso, colocar um candidato que esteja sub júdice, né? Então, assim, isso tudo gera
uma situação de incerteza na população e de uma insegurança realmente no que diz respeito à definição do seu próprio voto, né? E as pessoas se sentem ameaçadas. Hoje em dia, eu tenho sentido muito isso. Eu não sei se vocês estão tendo esse sentimento, mas as pessoas estão com dificuldade, inclusive, de declarar seus votos. Sim, na universidade é um clima de cerceamento que a gente está vivendo. É um clima realmente de cerceamento. As pessoas se sentem incomodadas, né, na perspectiva de declarar um voto. Isso é muito ruim para o processo democrático, porque isso é ruim para o debate de ideias, né? Na medida que você não se sente livre para declarar em quem você vai votar, para declarar o projeto político que você, na verdade, associa como seu, né, como representante você, isso é muito ruim, porque isso impede as ideias de elas circularem, de elas serem, inclusive, contraditadas, né? Isso é um processo que vem acontecendo e que a cada eleição é mais contundente. Se você for observar as eleições pós-redemocratização, uma delas ainda no início mesmo, aquela eleição de 85 aqui para prefeito do Recife, o quanto era uma eleição efusiva, com o povo na rua participando de tudo isso. E hoje isso é cada vez menor. Então você vai diminuindo a possibilidade de propaganda, do uso de camisa, de bonés, de algum modo bandeiras, embora bandeira ainda possa. E isso contribui, né? A pretexto de você dizer, vamos tornar as eleições mais baratas, menos irregulares, com menos caixadores, com menos o que seja, você vai cada vez mais cerceando essa manifestação popular. Como à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Carlos Aires, disse, a eleição é a festa da democracia, né? Exatamente, Ele utilizou essa expressão. De uma forma menos otimista, eu diria o pouco de democracia que a gente tem aqui. Dando um recado aos juízes eleitorais, ele como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dando um recado. Então, tente entender o dia da eleição como um dia de festa, né? Não cerceiem a liberdade de expressão das pessoas. Débora Aleluia tem um comentário de um ouvinte. Nas redes sociais, o nosso ouvinte Isnaldo Francisco disse que o PT não pode sequer pronunciar o nome do Lula. No entanto, a propaganda de Alckmin na TV e no rádio está a falar o tempo a todo instante nos nomes de Lula e Dilma, naturalmente destratando-os e de forma desvergonhosa. Aí o judiciário faz vista grossa. Eu queria que vocês comentassem. A questão da crítica também é necessária, né? Você também tem o direito de fazer a crítica desde que tenha um fundo de verdade. Porque o grande problema aí, a única coisa que pode impedir a liberdade de expressão é você entrar nas raias da ilicitude distorcendo uma realidade posta. No mais, até do ponto de vista crítico, é possível. Eu vou dizer, a política econômica de determinado candidato que foi implementada, foi equivocada em mostrar isso, tem também de ser permitido esse tipo de coisa. Agora, você não pode ser em verdade. Por exemplo, o candidato... A verdade aí, Roberto, é você associar, na verdade, Lula e Dilma a Temer, né? Porque, na verdade, Lula e Dilma levaram um golpe de Temer, né? Sim. Então, assim, em verdade, a desinformação para o eleitor é essa, mas eu acho que em relação a isso, essa desinformação ela já está superada, né? A desinformação que a gente precisa superar agora é justamente a associação desse novo nome à candidatura de Lula, né? Até você fazer menção a pessoas já idas, como acontece muito, temos aqui o candidato a deputado federal João Campos, que utiliza a imagem do pai e do bisavô. Isso é normal, isso faz parte do jogo, claro. E a Justiça Eleitoral, de algum modo, já decidiu sobre isso. Agora, você não pode realmente pegar uma pessoa que não o apoia, que não te apoia, que manifestamente demonstrou o contrário, utilizar, porque aí sim é uma inverdade. Porque imagine numa hora aí um candidato mais à direita pega a imagem de Lula, então Lula também está comigo, né? Lula virou como se diz, uma ideia e também está comigo, não, mas não é assim, né? Guilherme Falcão tem uma pergunta. Bom dia, Eduardo, bom dia, Luciana, bom dia, Roberto. Bom dia, Guilherme. Bom, sem consultar Bolsonaro ou o partido dele, o PSL, o general reformado do Exército, Hamilton Mourão, do PRTB, vice na chapa presidencial do Bolsonaro, entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral em que requisita substituir o deputado em entrevistas à TV e debates eleitorais. Pela legislação, Mourão teria esse direito ou isso fica a critério das emissoras? Veja só, não há uma pura discricionariedade da emissora não permitir que determinada pessoa participe. Ou seja, o direito de decidir não é só dela. Não é só dela. Existe aquela margem de o partido não ter representação no Congresso Nacional,
Seria uma hipótese, né? Mas, vez por outra, sai uma decisão liminar de última hora permitindo, né? Geralmente, esses partidos menores, mais à esquerda, o PSOL, por exemplo, quando não tinha representação na Câmara dos Deputados, sofria muito isso. Mas aí, às vezes, conseguiam uma decisão de última hora. Eu me lembro que a primeira campanha que Edilson Silva participou, ou a prefeito do Recife, ou a governador do estado, o pessoal ainda não tinha representação propriamente. E conseguiu uma decisão do tipo. Então não é uma pura discricionariedade. Com a relação ao vice, há duas maneiras de se interpretar isso e duas maneiras totalmente antagônicas. Se nós interpretarmos que a chapa ela é única, que é a interpretação que prepondera, se a chapa é única, o vice também tem direito. Dentro de um acordo de cavalheiros com o seu titular. Eu poderia colocar o vice no lugar do titular, porque a chapa é única. Ele também é candidato. O nome dele também aparece. O voto é único e a chapa Mas, Roberto, é única. A gente não pode esquecer aí que a cadeira de Lula ficou vazia, né? Nos debates aí que foram promovidos por algumas emissoras de TV. Que não permitiram, na verdade, a substituição pelo Haddad. Então, compete àquele que se sentir preterido requerer a Justiça Eleitoral uma ordem para participação. Agora, se você entende que a chapa não é única, há esse entendimento, inclusive isso ia ser muito discutido no Tribunal Superior Eleitoral e, consequentemente, no Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da chapa presidencial, não sei, se recorda, no passado o TSE julgou a chapa presidencial e absolveu chapa presidencial Dilma Rousseff, Michel Temer, e a tendência diziam à época era da cisão, e essa cisão só não ocorreu porque o Congresso derrubou a presidente Dilma, e aí não teria mais sentido cindir, porque eles iriam cindir para quê? Para caçar o mandato por ilícito eleitoral da ex-presidente Dilma e manter no vice. É muito comum em campanhas haver uma conta, uma conta para o titular e para o vice, uma prestação de contas para o titular e para o vice. Eu, por exemplo, advoguei num caso em que o titular foi cassado e tentamos manter o vice, não conseguimos, mas no mínimo conseguimos manter a elegibilidade dele, já que o ilícito eleitoral foi imputado apenas ao titular. Então a sanção de inelegibilidade tem que ser pessoal, não atinge o vice. Todo esse problema começou no Brasil porque até a eleição de 1960 nós tínhamos o candidato a vice-presidente. Candidato próprio. Se recorda, na eleição de 1960, Jânio Quadros eleito presidente, João Goulart eleito vice-presidente em chapas distintas, sendo que João Goulart teve mais votos do que Jânio. Até porque a eleição do presidente foi mais disputada. Então, por conta desse imbróglio que surgiu, modificaram a legislação eleitoral meio que unindo as chapas. Então, se a chapa é única, eu entendo particularmente que o vice pode sim se apresentar, pode até haver um revezamento entre um e o outro dentro de um acordo entre eles. É muito comum, por exemplo, o debate de vice-presidentes, né? Num país como o Brasil, que quantos vice-presidentes assumiram desde a proclamação da República, eu acho isso até muito importante, né? Eu não sei se o próprio Bolsonaro ele já se manifestou em relação a esse pedido de substituição. Eu sei que ele não foi consultado, né? Ele não foi consultado, né? Na imprensa eu tenho lido isso, eu realmente não tenho conhecimento, mas o que eu li na imprensa é que não teria havido esse acordo de cavalheiros, que foi, na verdade, uma iniciativa pessoal do candidato a vice. Aí, nessa circunstância, na verdade, tira inclusive a própria ideia da unidade da chapa, porque a unidade da chapa pressupõe um acordo comum, como você colocou, exatamente, Roberto. Então, assim, agora, o que eu tenho acompanhado na imprensa... Você também vota nele. O nome dele sai na propaganda e hoje sai na urna. O nome e foto. Inclusive, de senador saem os suplentes. Não saíam. Agora também saem os suplentes, para que o eleitor saiba que está votando naquele senador e também está votando nos suplentes, até porque a tendência do suplente assumir é muito grande. Mas veja, Roberto, a gente não pode deixar de reconhecer que no Brasil ninguém vota para vice. Né? Eu acho que é um perigo, deveria votar, né? Pelo histórico de impeachment que a gente tem, né? A gente tem que saber quem é que vai assumir numa hipótese realmente. Tivemos impeachment, tivemos a morte de um presidente antes de assumir. Exatamente. Então, mas é fato, né? Que não se vota para vice, né? Então, assim, eu acho muito estranha essa situação, inclusive autoritária, né? A forma como ela foi posta, eu estou dizendo que é autoritária pelo que eu li dos jornais, realmente eu não conheço os fatos mais do que aquilo que eu li,
Mas o que se divulga é que não houve, na verdade, esse acordo, né, de cavalheiros, né, entre o vice e o Bolsonaro. Ele foi, inclusive, pego de surpresa em relação a isso. Então, isso demonstra mais, né, que não podia ser diferente, né, partindo de quem parte, né, uma atitude bastante autoritária, né? Gente, eu queria agradecer demais a colaboração de vocês, foram muito esclarecedora. Eu queria que vocês fizessem considerações finais. Roberto, podemos conversar com você? Primeiramente, agradecer mais uma vez aqui a participação no programa, neste momento de efervescência da democracia brasileira. Tenho a honra de estar ao lado da professora Luciana Grassano, uma referência aqui do direito pernambucano, e me colocar à disposição de vocês para outras oportunidades. Do jeito que as coisas estão caminhando, eu acho que a gente vai precisar de você aqui durante um bom tempo, né? E você, Luciana? Também, Eduarda, minha palavra é só de agradecimento. Eu acho importantíssimo esse papel que vocês têm desempenhado. Acho que a nossa população precisa ser esclarecida, precisa ser informada. Então, eu queria parabenizar o programa realmente por essa iniciativa. Acho que vocês devem manter realmente essa pauta. É a pauta do dia, né? Não tem razão para nós estarmos discutindo outras coisas aqui no nosso país, né? E é uma pauta cheia. A gente tem dificuldade, né, Roberto, de acompanhar realmente as novidades, porque todo dia tem decisões novas, todo dia tem impugnações novas, todos os dias tem pedidos novos e, na verdade, a mesma dificuldade, logicamente que numa dimensão menor que o público sente para acompanhar essa história, nós também, como professores e profissionais da área, sentimos. Realmente é uma efervescência de vida judicial e ministerial muito grande que a gente tem presenciado em nosso país. Então, parabéns ao programa por esse serviço público que vocês estão prestando de informação. Eu também gostaria de parabenizar o programa. Você não vale porque você é parte do programa. Usando meu local, meu suspeito. Então, gente, eu fico por aqui. Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que amanhã nós retomamos a série de entrevistas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Amanhã é a vez da candidata Dani Portela, do PSOL. Para ficar por dentro das próximas entrevistas e de tudo que vai ser tratado por nossos programas, é só acompanhar as nossas redes sociais. Por lá, continuamos divulgando mais informações sobre o tema de hoje e muitas outras que você não encontra por aí. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, com a colaboração de Guilherme Falcão, que também ficou nas redes sociais com Débora Aleluia e Alice Mesquita. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 13 de setembro de 2018. Muito obrigada pela sua audiência. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.